Ela foi resgatada por um guerreiro Apache depois de ter fugido de um casamento forçado. Mas nada poderia prepará-la para o que viria depois. Entre o calor sufocante do deserto e o olhar sombrio do homem que a salvara, Abigail descobriu que às vezes a liberdade cobra um preço ainda mais alto que a prisão. Ele era tudo o que ela deveria temer, selvagem, orgulhoso, perigoso, mas cada toque dele incendiava sua pele, cada silêncio dele a deixava mais perto do abismo. Fugir de um destino cruel a trouxe até ele, mas desafiar as regras de dois mundos opostos poderia custar-lhes a própria vida. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. No coração pulsante do Mato Grosso, onde o agronegócio desenha horizontes infinitos de soja e milho, Isabela Carvalho sufocava em gaiolas douradas. Aos 23 anos, filha única do coronel Benedito Carvalho, dono de um império de terras que se estendia por 3 municípios, ela conhecia cada centímetro da fazenda Santa Helena, mas nunca havia conhecido a liberdade. Criada para ser a herdeira perfeita, educada nos melhores colégios de Cuiabá e São Paulo, Isabela dominava 3 idiomas, sabia discutir cotações na Bolsa de Chicago e conseguia impressionar qualquer empresário em reuniões de negócios. Mas, por trás dos olhos verdes que herdara da mãe, morta num acidente de carro quando ela tinha apenas 12 anos, ardia uma revolta que nem os anos de disciplina rígida conseguiram apagar. O pai havia decidido seu destino como quem negocia uma safra. Casamento com Rodrigo Mendes, herdeiro de uma família tradicional de políticos e fazendeiros de Goiás, um homem de 42 anos, divorciado, conhecido pelos boatos de violência doméstica que o dinheiro sempre conseguia abafar. A união selaria uma aliança política e econômica que transformaria os Carvalho numa das famílias mais poderosas do Centro-Oeste. Isabela era apenas uma peça nesse jogo de xadrez, e ela sabia disso desde criança. Na manhã que mudaria sua vida para sempre, vestida num conjunto de linho bege caro, cabelos presos num coque impecável, Isabela dirigia sua Hilux branca pelas estradas de terra da fazenda. Havia escapado da casa grande depois de uma discussão violenta com o pai sobre os preparativos do casamento, marcado para dali a 2 semanas. Suas mãos tremiam no volante enquanto as palavras dele ecoavam em sua mente. Você vai casar com o Rodrigo e ponto final. Já chega de mimimi. Mulher não foi feita para questionar, foi feita para obedecer e dar filhos. A raiva que sentia era como um animal enjaulado, arranhando por dentro, exigindo saída. Pisou fundo no acelerador, levantando uma nuvem de poeira vermelha atrás do carro, até que um baque seco a fez frear bruscamente. Havia atropelado algo. Desceu do carro com o coração disparado e encontrou um cão vira-lata, ferido, mas vivo, olhando para ela com olhos que pareciam humanos de tanta dor. Calma, menino, calma, murmurou, ajoelhando-se na terra vermelha, sem se importar com a roupa cara. Foi quando ouviu passos atrás de si. Deixa que eu cuido dele. A voz era grave, áspera como lixa, carregada de um sotaque que ela reconheceu como sendo do Nordeste. Isabela ergueu os olhos e sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O homem à sua frente tinha a pele queimada de sol, cabelos negros com alguns fios grisalhos que denunciavam seus 30 e poucos anos, e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de todas as injustiças do mundo. Vestia uma camisa xadrez desbotada, calça jeans surrada e botas gastas pelo trabalho. Tinha as mãos grandes, calejadas, mas que se moviam com uma delicadeza surpreendente quando se abaixou para examinar o animal ferido. Não foi nada grave, disse ele, sem olhar para ela. Só um corte na pata. Vai ficar bom. Isabela ficou hipnotizada observando aquelas mãos trabalharem, a forma como ele falava baixinho com o cachorro, acalmando-o. Havia uma energia estranha emanando daquele homem, algo que a fazia sentir-se ao mesmo tempo segura e completamente desestabilizada. Eu posso pagar um veterinário, gaguejou sentindo-se ridícula, ou levar ele até a cidade. Ele a olhou então, e Isabela sentiu um calor estranho subir pelo pescoço.
Havia algo naqueles olhos que a desnudava, que via através de toda a construção cuidadosa que ela era. Não precisa, Dona Isabela, disse ele, e a forma como pronunciou seu nome fez algo se contrair dentro dela. Eu sei cuidar. Trabalhei anos numa clínica veterinária antes de vir para cá. Você me conhece? Um sorriso amargo curvou os lábios dele. Todo mundo conhece a filha do Coronel Benedito. A princesa da Santa Helena. O tom não era exatamente desrespeitoso, mas havia uma ironia ali que a incomodou e a intrigou ao mesmo tempo. Isabela estava acostumada a ser tratada com reverência forçada pelos funcionários da fazenda, mas aquele homem a olhava como se ela fosse apenas uma pessoa comum. E, estranhamente, isso a excitava. E você é... Miguel, respondeu ele, erguendo-se com o cachorro nos braços. Miguel Santos. Trabalho na divisão sul da fazenda. Cuidado do gado. Miguel. O nome ricocheteou na mente dela como um eco. Havia algo nele que a fazia querer saber mais, conhecer a história por trás daqueles olhos cansados. Deixa que eu levo vocês dois até minha casa, ofereceu ela, surpreendendo a si mesma. É o mínimo que posso fazer. Miguel hesitou, claramente desconfortável. Não precisa se incomodar, Dona Isabela. Posso ir andando. Por favor. A palavra saiu mais suplicante do que ela pretendia. Me deixa fazer isso. Algo no tom dela deve ter tocado alguma coisa nele, porque Miguel assentiu devagar. Colocou o cachorro no banco traseiro da Hilux e subiu no banco do passageiro, preenchendo o espaço com seu cheiro de homem trabalhador. Terra, suor limpo e algo indefinível que fez o estômago de Isabela se contrair. A casa de Miguel ficava numa área mais afastada da fazenda, numa fileira de casas simples onde moravam os peões solteiros. Era pequena, mas limpa e organizada. Isabela o seguiu para dentro, observando cada detalhe. Os livros empilhados sobre uma mesa improvisada, as fotografias na parede mostrando um homem mais jovem ao lado de uma mulher bonita e uma criança pequenininha. Sua família? Perguntou ela, apontando para as fotos. O rosto de Miguel se fechou como uma porta batendo. Eram. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma dor que Isabela podia sentir emanando dele como o calor de uma fogueira. Ela quis perguntar mais, mas algo no jeito como ele evitou seus olhos a fez entender que aquela era uma ferida ainda muito aberta. Miguel cuidou do cachorro com eficiência profissional, lavando o ferimento, aplicando algum tipo de pomada e fazendo um curativo improvisado. Isabela o observava fascinada, notando a forma como os músculos do braço dele se contraíam sob a camisa, a concentração em seu rosto, a delicadeza surpreendente de suas mãos grandes. Pronto, disse ele finalmente. Em alguns dias vai estar correndo por aí de novo. Obrigada, murmurou Isabela. Eu não sei como agradecer. Miguel a olhou de uma forma estranha, como se estivesse vendo algo que ela mesma não conseguia enxergar. A senhora parece diferente do que eu imaginava. Como assim? Mais humana. A resposta a atingiu como um soco. Isabela sempre soubera que os funcionários da fazenda a viam como uma figura distante, inalcançável, provavelmente arrogante. Mas nunca havia parado para pensar em como isso a fazia se sentir. Eu não sou o que todo mundo pensa, disse ela baixinho. E o que você é, então? A pergunta era simples, mas carregava um peso que a fez sentir como se estivesse à beira de um precipício. Isabela o olhou nos olhos e pela primeira vez na vida sentiu vontade de dizer a verdade. Eu não sei, admitiu. Nunca me deixaram descobrir. Algo mudou no ar entre eles naquele momento. Uma tensão diferente, elétrica, que fez os pelos dos braços de Isabela se arrepiarem. Miguel deu um passo na direção dela, depois parou, como se tivesse se lembrado de algo. A senhora deveria voltar para casa, disse ele, mas sua voz saiu rouca. Seu pai deve estar preocupado. Meu pai só se preocupa com as aparências, respondeu ela amargamente. E pare de me chamar de senhora. Meu nome é Isabela. Isabela. O nome na voz dele soou diferente, íntimo, como uma carícia. Você deveria mesmo ir. Aqui não é lugar para você. Por que não? Porque você é a filha do patrão, e eu sou só um peão. E se eu não me importasse com isso? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão. Miguel a olhou por um longo momento.
E Isabela viu algo faiscar naqueles olhos castanhos. Desejo, talvez, ou apenas uma curiosidade perigosa. Você não sabe o que está dizendo, murmurou ele. Talvez eu saiba exatamente o que estou dizendo. Miguel fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Seu pai é um homem poderoso, disse ele devagar. Homens como ele não gostam quando gente como eu se aproxima demais de gente como você. E você tem medo dele? Um sorriso sem humor curvou os lábios de Miguel. Eu já perdi tudo uma vez. Não tenho mais nada a perder. Havia algo na forma como ele disse isso que fez um arrepio percorrer a espinha de Isabela. Uma sensação de perigo e excitação misturadas, como estar à beira de um abismo e querer pular. O celular dela tocou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do pai. Onde você está? O Rodrigo chegou para o almoço. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Rodrigo. O casamento. A vida que a esperava, previsível e sufocante como uma prisão. Tenho que ir, disse ela, mas seus pés pareciam pregados no chão. Eu sei. Miguel se aproximou dela então, devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Parou a poucos centímetros, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro masculino que a deixava tonta. Isabela, murmurou ele, e sua voz estava carregada de algo que ela não conseguia nomear. O quê? Nada. Ele balançou a cabeça, dando um passo para trás. Vai. Antes que eu faça alguma coisa que a gente vai se arrepender. Mas Isabela não queria ir. Queria ficar ali, naquela casa simples, com aquele homem que a olhava como se ela fosse uma pessoa real, não uma boneca cara para ser exibida. Queria descobrir o que havia por trás daqueles olhos cansados. Queria entender a dor que ele carregava. Queria. E Isabela. A voz dele estava mais áspera agora, quase um rosnado. Vai embora. Agora. O tom de comando a fez estremecer, mas não de medo. Era algo mais primitivo, mais perigoso. Assentiu devagar e caminhou até a porta, sentindo os olhos dele queimando suas costas. Na porta, virou-se uma última vez. Miguel estava parado no meio da sala, punhos cerrados, mandíbula tensa, como se estivesse se segurando com todas as forças para não correr atrás dela. Miguel? O quê? Obrigada, por cuidar do cachorro. Ele assentiu uma vez, seco. Isabela saiu e entrou na Hilux, mas antes de dar a partida, viu Miguel aparecer na janela. Seus olhos se encontraram por um momento através do vidro, e ela sentiu algo se quebrar dentro dela, ou talvez se ajeitar no lugar pela primeira vez. Dirigiu de volta para a casa grande com o coração batendo descompassado, a pele ainda formigando onde o olhar dele havia tocado. Rodrigo a esperava na varanda, um homem alto e bem vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos e mãos que pareciam sempre prontas para possuir. Onde você estava, querida? Perguntou ele, beijando sua bochecha com lábios frios. Seu pai estava preocupado. Resolvendo um problema na fazenda, respondeu ela automaticamente. Que bom que você está aprendendo a cuidar dos negócios da família, disse Rodrigo, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva. Vai ser útil depois que casarmos. Isabela sorriu mecanicamente e concordou com o que quer que ele estivesse dizendo, mas sua mente estava longe dali. Estava numa casa simples, com um homem de olhos castanhos que a havia olhado como se ela valesse alguma coisa além de seu sobrenome e sua herança. Naquela noite, deitada em sua cama king size no quarto decorado com móveis caros e cortinas de seda, Isabela não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel, ouvia sua voz rouca dizendo seu nome. Sentia o calor que havia emanado de seu corpo quando ele se aproximou. Pela primeira vez em sua vida, entendeu o que significava desejar alguém. E pela primeira vez, entendeu também que existia algo pior do que viver numa gaiola dourada. Era descobrir que existia uma chave para a liberdade, mas não ter coragem de usá-la. Do lado de fora de sua janela, o Mato Grosso se estendia infinito sob as estrelas, guardando segredos que ela ainda nem imaginava descobrir. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa para Isabela. Cada manhã, acordava com o rosto de Miguel gravado na mente.
Cada noite, dormia com o eco de sua voz rouca sussurrando seu nome. Durante o dia, fingia interesse nas conversas sobre o casamento, sorria para Rodrigo quando ele aparecia sem avisar para visitá-la. Concordava com os planos do pai para a cerimônia que aconteceria em apenas 10 dias. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Rodrigo havia estendido sua estadia na fazenda, ocupando um dos quartos de hóspedes da casa grande como se já fosse o dono do lugar. Isabela o observava durante os jantares, notando como ele cortava a carne com movimentos precisos e violentos, como seus olhos se endureciam quando ela demorava para responder suas perguntas, como sua mão se fechava com força demais ao redor do copo de uísque quando algo o contrariava. Havia uma crueldade mal disfarçada nele que a fazia estremecer, mas não do jeito que Miguel a fazia estremecer. Na quarta manhã após o encontro, Isabela não aguentou mais. Disse ao pai que ia verificar os pastos do setor sul. Uma mentira que escorregou de seus lábios com facilidade surpreendente. Seu coração batia como um tambor de guerra enquanto dirigia pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha em direção à área onde sabia que Miguel trabalhava. Encontrou-o consertando uma cerca, camisa aberta sob o sol escaldante, gotas de suor desenhando trilhas em seu peito moreno. Ele a viu chegar e parou o que estava fazendo, enxugando as mãos em um pano velho, o rosto assumindo uma expressão cautelosa. Dona Isabela. Cumprimentou ele, formal demais, como se tentasse recriar a distância que havia existido entre eles antes daquela tarde na casa dele. Eu disse para você me chamar só de Isabela, respondeu ela, descendo da Hilux. Usava jeans justos e uma blusa branca que realçava sua pele bronzeada, os cabelos soltos caindo em ondas pelos ombros. Havia se arrumado com cuidado, mesmo fingindo para si mesma que não era por causa dele. Miguel a olhou de cima a baixo, um músculo tensionando em sua mandíbula. O que você está fazendo aqui? Verificando os pastos, mentiu ela. Mas a forma como disse soou mais como uma provocação do que uma explicação. Os pastos estão bem. Sua voz estava controlada, mas Isabela percebeu como seus punhos se fecharam ao lado do corpo. Você deveria voltar para a casa grande. Por que você fica me mandando embora? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. Foi alguma coisa que eu fiz? Miguel fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, havia uma tempestade ali que fez o estômago dela se contrair. Você não fez nada, disse ele, a voz rouca. Esse é o problema. Não entendo. Você devia entender. Ele deu um passo na direção dela, depois parou, como se tivesse esbarrado numa parede invisível. Você vai casar em poucos dias, com um homem rico, poderoso, que pode te dar tudo o que você merece. E se eu não quiser o que ele pode me dar? Então você é mais burra do que eu pensava. A resposta foi como um tapa, mas havia algo nos olhos dele que contradizia a dureza das palavras. Dor, raiva, e algo mais que fez o sangue de Isabela ferver. Me chama de burra de novo, desafiou ela, se aproximando até ficarem a poucos centímetros um do outro. Vamos ver se você tem coragem. A respiração de Miguel ficou pesada. Isabela podia ver uma veia pulsando em seu pescoço, podia sentir o calor emanando de sua pele. Ele era mais alto que ela, e ela teve que erguer o rosto para olhá-lo nos olhos. Isabela, murmurou ele, e seu nome na voz dele soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. O quê? Você não sabe no que está se metendo. Então me explica. Por um momento pareceu que ele ia falar. Seus olhos se moveram pelo rosto dela, descendo até seus lábios, e Isabela sentiu como se estivesse pegando fogo por dentro. Mas então o som de uma caminhonete se aproximando os fez se afastar bruscamente. Era João, o capataz da fazenda, um homem de 60 anos que trabalhava para o coronel Benedito há mais de 20 anos. Ele desceu da caminhonete com o senho franzido, olhando de Miguel para Isabela com desconfiança. Dona Isabela, cumprimentou ele tirando o chapéu. Seu pai está procurando a senhora. Disse que é urgente. O coração de Isabela afundou. Urgente como? O noivo dela chegou mais cedo. Quer falar com a senhora sobre os preparativos do casamento. Isabela sentiu náusea subindo pela garganta. Olhou para Miguel, que havia se afastado e voltado ao trabalho na cerca, fingindo que eles não haviam estado a poucos centímetros um do outro há alguns segundos.
Vou voltar agora, disse ela para João, mas seus olhos permaneceram em Miguel. Durante o caminho de volta, João manteve uma conversa educada sobre o tempo e a safra, mas Isabela percebeu como ele a observava pelo canto do olho. Era um homem leal ao coronel, e ela se perguntou o que exatamente ele havia visto e o que ia contar ao pai. Rodrigo a esperava na sala de visitas, folheando papéis que pareciam contratos. Ele se levantou quando ela entrou, beijando sua bochecha com lábios que pareciam mais frios que o normal. "Onde você estava, querida?" perguntou ele, e havia algo afiado em sua voz. "João disse que você estava verificando os pastos. Que responsabilidade!" "Alguém precisa cuidar dos negócios da família", respondeu ela automaticamente. "Claro, mas depois que casarmos você não vai precisar se preocupar com essas coisas. Vou contratar administradores competentes." Isabela o olhou com atenção. "Administradores? É claro. Uma fazenda desse tamanho precisa de gestão profissional. Não pode ficar na mão de amadores." A forma como ele disse amadores fez algo gelado se espalhar pelo peito dela. "Meu pai administra essa fazenda há 30 anos. Seu pai é um homem do campo, querida. Eu estudei administração em Harvard. Sei como modernizar operações como essa." A conversa continuou, mas Isabela mal conseguia prestar atenção. Rodrigo falava sobre eficiência, corte de custos, otimização de recursos humanos. Cada palavra era como uma punhalada no que ela considerava sua casa, sua vida, sua identidade. "E os funcionários?" perguntou ela. "As famílias que vivem aqui há décadas? Alguns vão ficar, os mais produtivos. O resto..." Ele deu de ombros. "Há muita gente competente procurando trabalho nas cidades." Isabela pensou em Miguel, em sua casa simples, mas limpa, nos livros empilhados sobre a mesa, na delicadeza com que ele havia cuidado do cachorro ferido. Pensou em todas as famílias que conhecia desde criança, pessoas que viam a fazenda como lar, não apenas como local de trabalho. "Rodrigo", disse ela devagar, "e se eu não concordar com essas mudanças?" Ele a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Fria, calculista, ligeiramente ameaçadora. "Querida", disse ele, sua voz mantendo um tom suave que não combinava com seus olhos. "Depois que casarmos, você vai concordar com tudo o que eu decidir. É assim que funcionam os casamentos bem-sucedidos." Naquela noite, Isabela mal conseguiu jantar. Ficou cutucando a comida no prato enquanto Rodrigo e seu pai discutiam negócios, planos para expandir as operações, possibilidades de parcerias políticas. Ela era mencionada apenas como uma ponte entre as duas famílias, uma garantia de que os acordos seriam cumpridos. Depois do jantar, Rodrigo a acompanhou até sua suíte. Na porta, ele a encurralou contra a parede, as mãos se apoiando de cada lado de sua cabeça. "Você está muito quieta hoje", murmurou ele, seu hálito com cheiro de uísque tocando o rosto dela. "Nervosa com o casamento?" "Um pouco", mentiu ela. "Não precisa estar." Uma de suas mãos desceu pelo braço dela, apertando com força. "Vou ser um marido muito atencioso." A forma como ele disse isso fez a pele de Isabela se arrepiar de nojo. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou com mais força. "Rodrigo." "Shh." Ele se inclinou, beijando seu pescoço de forma que parecia mais uma marca de posse do que carinho. "Logo você vai ser minha esposa. Minha." Suas mãos começaram a explorar, descendo pela cintura dela, e Isabela sentiu pânico subindo pela garganta. Empurrou-o com força, surpreendendo-o. "Não", disse ela, a voz firme. "Ainda não somos casados." O rosto de Rodrigo se transformou por um momento, revelando algo cruel e perigoso. Mas então ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Claro, querida. Perdoe minha ansiedade." Ele se afastou, mas seus olhos permaneceram nela como mãos invasivas. "Boa noite." Isabela entrou em seu quarto e trancou a porta, encostando-se nela com o coração disparado. Pela primeira vez, entendeu completamente o que a esperava. Uma vida inteira sendo propriedade daquele homem, submetida às suas vontades, às suas crueldades disfarçadas de direitos conjugais. Não conseguiu dormir. Ficou na cama revirando-se, a mente fervilhando com imagens de Miguel, com a forma como ele a havia olhado naquela tarde, com a tensão que havia vibrado entre eles.
Comparou isso com o toque frio e possessivo de Rodrigo e sentiu vontade de vomitar. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir. Vestiu jeans e uma camiseta, amarrou o cabelo num rabo de cavalo e saiu de casa silenciosamente. Sabia que era loucura, mas não conseguia mais lutar contra o impulso que a dominava. A caminhada até a casa de Miguel levou 20 minutos. A fazenda estava silenciosa, apenas o som dos grilos e do vento nos galhos das árvores. Sua casa estava às escuras, mas Isabela bateu na porta mesmo assim. Demorou alguns minutos até ele atender. Quando abriu a porta, estava apenas de calça jeans, o peito nu, cabelos despenteados de sono. Seus olhos se arregalaram quando a viu. Isabela? O que? Ele olhou para os lados, verificando se havia alguém por perto. Que horas são? Não sei, admitiu ela. Não consegui dormir. Você está louca? Se alguém te vir aqui, não me importo. Ele a olhou por um longo momento, e ela viu a luta travando em seus olhos. Desejo contra senso comum, atração contra a autopreservação. Entre, disse ele finalmente, afastando-se da porta. Rapidamente. A casa estava silenciosa e escura. Miguel acendeu um abajur, criando uma luz suave e dourada. Isabela se sentou no sofá simples, de repente se dando conta da insanidade do que havia feito. Você quer água? Café? Perguntou ele, claramente nervoso. Quero que você pare de fingir que não sente nada por mim. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar 2 vezes. Miguel parou de se mover, as costas tensas. Isabela, me diz que eu estou imaginando coisas, continuou ela, se levantando. Me diz que você não sente nada quando me olha, que não fica pensando em mim como eu fico pensando em você. Ele se virou devagar, e a expressão em seu rosto era de pura tortura. Não posso dizer isso. Por que não? Porque seria mentira. A confissão saiu como um gemido arrancado à força. Mas isso não muda nada, Isabela. Você vai casar com outro homem. Um homem do seu mundo. E se eu não quisesse casar com ele? Não importa o que você quer. Importa o que é possível. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrando. Você acha que seu pai ia aceitar você com um peão? Você acha que um homem como Rodrigo Mendes ia deixar passar uma humilhação dessas? Não me importo com eles. Deveria se importar. Miguel se aproximou dela e havia uma intensidade perigosa em seus olhos. Você sabe o que homens como ele fazem com gente como eu quando se sentem desrespeitados? Miguel, eles matam Isabela. Matam e mandam enterrar no meio do nada, onde ninguém nunca vai encontrar. O peso das palavras atingiu Isabela como uma cacetada. Pela primeira vez, entendeu realmente o perigo que sua atração por Miguel representava. Não apenas para ela, mas principalmente para ele. Você está me ameaçando? Perguntou ela, a voz pequena. Estou te alertando. Ele se aproximou mais, e agora estava tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de sua pele nua. Estou tentando te proteger de você mesma. E se eu não quiser ser protegida? Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia uma decisão ali que fez o coração dela acelerar. Então você é mais corajosa do que eu pensava, murmurou ele. E mais perigosa também. Ele ergueu a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela, traçando a linha de sua mandíbula. Isabela se inclinou para o toque, os olhos se fechando. Miguel, sussurrou ela. Eu sei. Sua voz estava rouca, carregada de desejo e desespero. Eu sei, querida, eu também quero. O apelido carinhoso a atingiu como um raio. Ninguém nunca a havia chamado de querida daquele jeito, como se ela fosse preciosa, delicada, mas também forte o suficiente para ser desejada, não apenas protegida. Eles ficaram assim por um momento eterno, respirando o mesmo ar, perdidos nos olhos um do outro. Então o som de uma caminhonete passando na estrada os trouxe de volta à realidade. Miguel se afastou como se tivesse levado um choque, a mão se afastando do rosto dela. Você precisa ir, disse ele, mas sua voz tremia. Agora, antes que alguém perceba que você saiu. Isabela assentiu, mas não se moveu. Ainda podia sentir o fantasma do toque dele em sua pele. Ainda podia ver o desejo queimando em seus olhos. Miguel, o quê? Quando isso tudo acabar,
Quando eu encontrar uma forma de sair dessa situação, você vai estar aqui? Ele a olhou por um longo momento, e algo se quebrou em sua expressão. Isabela, querida, disse ele suavemente. Para gente como eu, não existe sair da situação. A gente apenas sobrevive ela. Mas havia algo em seus olhos que contradizia o pessimismo das palavras. Uma promessa silenciosa. Uma esperança que ele não ousava verbalizar. Isabela saiu da casa dele com o coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Sabia que estava caminhando em direção ao precipício, mas pela primeira vez na vida, a queda parecia melhor que a segurança da gaiola dourada que a esperava. Os próximos 3 dias passaram como uma neblina sufocante para Isabela. O casamento estava marcado para dali a 5 dias, e a casa grande fervilhava com os preparativos finais. Flores chegavam de Cuiabá em caminhões refrigerados. O padre havia confirmado presença. 300 convidados receberiam os últimos detalhes por telefone. Rodrigo passeava pela propriedade como se já fosse o dono, dando ordens aos funcionários, mudando arranjos que o coronel Benedito havia feito décadas atrás. Isabela observava tudo isso como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Sorria quando esperavam que sorrisse, concordava quando esperavam que concordasse, mas por dentro ardia uma revolta que crescia a cada hora. Principalmente quando via pelas janelas Miguel trabalhando nos pastos distantes, uma figura solitária sob o sol inclemente do Mato Grosso. Na quinta-feira de manhã, 3 dias antes do casamento, Rodrigo anunciou que ia até Campo Grande resolver questões relacionadas aos negócios que se expandiriam após a união das famílias. Partiria logo após o almoço e voltaria apenas na véspera da cerimônia. Vai ser bom ter um tempinho para você se preparar mentalmente, disse ele, beijando a testa de Isabela com aquele mesmo carinho frio e possessivo. Quando eu voltar, quero encontrar minha futura esposa radiante. Isabela assentiu e sorriu, mas por dentro seu coração batia como tambores de guerra. 3 dias. Talvez fosse sua última chance de... De quê? Nem ela mesma sabia direito o que esperava fazer com essa liberdade temporária. Coronel Benedito também saiu naquela tarde, levando João e mais 2 capatazes para uma reunião com compradores de gado numa fazenda vizinha. Voltariam apenas no final da noite. De repente, Isabela se viu sozinha na casa grande, com apenas as empregadas domésticas e a vastidão da fazenda se estendendo ao seu redor. Não conseguiu nem terminar o jantar. Estava inquieta demais, uma energia estranha correndo por suas veias como eletricidade. Às 8 da noite, quando o último resto de luz dourada desaparecia no horizonte, ela não aguentou mais. Vestiu um vestido leve de algodão branco, um dos poucos que possuía que não gritava riqueza, e saiu de casa. Desta vez não foi de carro. Caminhou pelos caminhos de terra que conhecia desde criança, sentindo a terra ainda quente sob seus pés descalços, o vento noturno carregando o cheiro de gado e capim. A casa de Miguel estava iluminada por uma luz suave, e ela podia ouvir música baixa vindo de dentro. Alguma coisa melancólica que ela não reconheceu. Hesitou por um momento na porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Bateu 3 vezes, suave. Miguel abriu a porta e parou completamente quando a viu. Estava apenas de jeans, uma cerveja meio vazia na mão. Cabelos úmidos como se tivesse acabado de tomar banho. Seus olhos se moveram por ela, notando o vestido simples, os pés descalços, os cabelos soltos caindo em ondas pelos ombros. Isabela, murmurou ele, e havia algo diferente em sua voz. Cansaço, talvez. Ou resignação. Você não deveria estar aqui. Eu sei. Ela deu um passo à frente. Posso entrar? Miguel hesitou, olhando por trás dela para verificar se havia alguém nas proximidades. Depois se afastou, deixando-a passar. A casa estava diferente. Havia várias caixas empilhadas no canto da sala, algumas já fechadas com fita adesiva. Você está se mudando? Perguntou ela, um nó se formando na garganta. Miguel fechou a porta e se encostou nela, não respondendo imediatamente. Tomou um gole da cerveja, os olhos fixos nela. Seu noivo veio conversar comigo ontem, disse ele finalmente. O sangue de Isabela gelou. O quê? Ofereceu uma quantia generosa para eu me mudar da região.
Disse que era uma reestruturação administrativa da fazenda. Miguel riu, mas foi um som amargo. Muito civilizado da parte dele. Miguel. Isabela se aproximou, mas ele ergueu a mão, parando-a. Não é um pedido, Isabela. É uma ordem disfarçada de favor. Ele terminou a cerveja de um gole só. E eu vou aceitar. Não. A palavra saiu como um grito estrangulado. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Sua voz estava controlada, mas havia dor ali embaixo, bem escondida. É melhor assim, para você e para mim. Melhor para quem? Lágrimas começaram a queimar os olhos dela. Você acha que eu vou ser feliz sabendo que você foi embora por minha causa? Você vai esquecer. Não vou esquecer. Agora ela estava gritando, meses de frustração e desespero finalmente explodindo. Não vou esquecer de você. Não vou esquecer de como você me olha. De como você me faz sentir que eu sou mais do que apenas uma boneca cara para ser exibida. Miguel colocou a garrafa vazia sobre a mesa com mais força do que necessário. Quando se virou para ela, seus olhos estavam queimando. E o que você quer que eu faça, Isabela? Sua voz estava rouca agora, carregada de emoção reprimida. Quer que eu fique aqui e finja que está tudo bem? Quer que eu assista você casar com outro homem e brinque de que somos amigos? Quero que você lute por mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel a olhou como se ela tivesse acabado de pedir para ele parar o sol. Lutar por você, repetiu ele devagar. Contra quem? Contra seu pai? Contra seu noivo? Contra um sistema inteiro que nos vê como lixo descartável? Contra qualquer um. Ela se aproximou dele, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Eu não me importo com dinheiro, não me importo com status, não me importo com nada disso. Só me importo com você. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ela estava agora a poucos centímetros dele. Podia sentir o calor emanando de sua pele, o cheiro que a deixava tonta. Estou dizendo que prefiro ter 5 minutos de verdade com você do que uma vida inteira de mentiras com Rodrigo. Algo se quebrou no controle de Miguel. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Isabela, murmurou ele, a voz áspera de desejo. Querida, você não entende? Então me faz entender. Por um momento que pareceu eterno, eles ficaram assim, respirando o mesmo ar, perdidos nos olhos um do outro. Então Miguel se inclinou e a beijou. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi um beijo de homem desesperado, carregado de meses de desejo reprimido, de palavras não ditas, de sonhos impossíveis. Isabela derreteu contra ele, suas mãos se agarrando aos ombros nus dele, sentindo os músculos se contraírem sob seu toque. Miguel a empurrou suavemente contra a parede, o corpo dele pressionando contra o dela, e Isabela sentiu como se estivesse pegando fogo. Suas mãos exploraram o peito dele, os dedos traçando cada cicatriz, cada contorno, enquanto ele beijava seu pescoço, sua garganta, arrancando gemidos baixos dela. Miguel, sussurrou ela, a voz entrecortada. Diz pra mim parar, murmurou ele contra sua pele. Diz pra mim parar que eu paro. Não para. Suas mãos desceram pelas costas dele, puxando-o para mais perto. Por favor, não para. Ele a ergueu no colo como se ela não pesasse nada, carregando-a até o quarto pequeno. A cama era simples, coberta com lençóis brancos limpos. Miguel a deitou com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e por um momento ficou parado apenas olhando para ela. Você tem certeza? Perguntou ele, a voz rouca. Em resposta, Isabela puxou-o para baixo, beijando-o com uma intensidade que respondeu a todas as perguntas. Eles se amaram com a desesperança de quem sabe que pode ser a primeira e última vez, com a intensidade de quem descobriu o amor no meio do caos. Miguel a tocou como se quisesse memorizar cada centímetro de sua pele, sussurrou palavras doces em seu ouvido, fez com que ela se sentisse a mulher mais desejada do mundo. Depois, ficaram deitados, entrelaçados, a respiração ainda pesada, o suor secando na pele. Isabela traçava círculos preguiçosos no peito de Miguel, sentindo o coração dele batendo contra sua palma. E agora? Perguntou ela baixinho. Miguel beijou o topo de sua cabeça, seus braços apertando-a contra ele. Agora você volta para casa, disse ele,
e havia uma tristeza infinita em sua voz. E eu termino de fazer as malas. Miguel, Isabela, olha para mim. Ele ergueu o queixo dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. O que aconteceu aqui foi perfeito. Foi a coisa mais perfeita que já aconteceu na minha vida. Mas não muda o fato de que amanhã de manhã seu pai vai voltar. E depois de amanhã você vai casar com Rodrigo Mendes. E se eu não casar, então eles vão me matar. A resposta foi simples, direta, terrível. E possivelmente você também. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está exagerando. Estou? Miguel se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos. Isabela, você não conhece homens como seu noivo, homens como seu pai. Para eles, honra e reputação são mais importantes que vida. Se descobrirem o que aconteceu aqui hoje... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Isabela entendia perfeitamente o que ele estava dizendo. Então fugimos, disse ela, se sentando também. Esta noite, agora, pegamos um carro e saímos daqui. Miguel a olhou com uma expressão que misturava ternura e piedade. Para onde, querida? Você acha que eles não vão nos encontrar? Você acha que conseguimos nos esconder de homens que têm contatos na polícia, na política, no judiciário? Então, o que você está dizendo é que não temos escolha? Que temos que aceitar isso? Estou dizendo que às vezes o amor não é suficiente. Sua voz estava quebrando. Estou dizendo que às vezes a pessoa que você ama precisa fazer a coisa certa, mesmo que seja a coisa mais difícil do mundo. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A coisa certa? Casa com ele, Isabela. Seja a esposa que todos esperam que você seja. Tenha filhos. Seja feliz. Como posso ser feliz sem você? Miguel fechou os olhos, e quando os abriu, havia lágrimas ali. Da mesma forma que eu vou tentar ser feliz sem você. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Então Isabela se levantou, começando a se vestir com movimentos mecânicos. Isabela. Ela parou de costas para ele. Eu te amo, disse Miguel baixinho. Quero que você saiba disso. Vou te amar até o dia que eu morrer. Eu também te amo, murmurou ela sem se virar. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Ela terminou de se vestir e caminhou até a porta do quarto. Na soleira, virou-se uma última vez. Quando você for embora? Perguntou. Amanhã de manhã cedo. Isabela assentiu, mordendo o lábio para não chorar novamente. Cuida de você, disse ela. Você também. Ela saiu da casa e caminhou de volta pela escuridão, sentindo como se estivesse caminhando para sua própria execução. O céu estava coberto de estrelas, a noite estava perfeitamente silenciosa, mas dentro de seu peito havia uma tempestade que ameaçava destruir tudo. Na manhã seguinte, quando acordou, Isabela correu até a janela que dava para a área onde ficavam as casas dos funcionários. A casa de Miguel estava vazia, as janelas abertas, alguns móveis jogados no quintal para quem quisesse pegar. Ele havia partido sem dizer adeus. Naquela tarde, quando o coronel Benedito voltou da viagem, trouxe notícias que fizeram o sangue de Isabela gelar. Descobrimos que um dos nossos peões estava desviando gado, anunciou ele durante o jantar, cortando a carne com movimentos precisos. João flagrou ele negociando com atravessadores ontem de manhã. Que peão? Perguntou Isabela, embora já soubesse a resposta. Miguel Santos, um nordestino que trabalhou aqui por quase 2 anos. Pensei que fosse confiável. O coronel balançou a cabeça com desgosto. Mandei ele embora imediatamente, claro, e apresentei queixa na delegacia. Isabela deixou o garfo cair no prato com um barulho que ecoou pela sala de jantar. Queixa? Roubo de gado é crime federal, filha. Se prenderem ele, vai pegar pelo menos 5 anos de cadeia. O mundo girando ao redor de Isabela. Miguel não havia partido voluntariamente. Havia sido forçado a fugir, acusado de um crime que ela tinha certeza de que ele não havia cometido. E agora estava sendo procurado pela polícia. Pai, conseguiu dizer, a voz trêmula. Você tem certeza de que ele... Isabela, cortou o coronel, os olhos se fixando nela com uma intensidade estranha. Por que você está perguntando sobre um peão ladrão? Havia algo no tom dele que a fez perceber que pisava em terreno perigoso. Ela forçou um sorriso. Curiosidade feminina. Mentiu.
Sempre achei que conhecesse bem as pessoas que trabalham aqui. O coronel a estudou por mais alguns segundos, depois voltou a comer. Às vezes as pessoas nos decepcionam, disse ele. É melhor descobrir logo quem elas realmente são. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabela entendeu finalmente a dimensão da armadilha em que estava presa. Miguel não havia apenas partido, havia sido destruído. Sua reputação, seu emprego, sua liberdade. Tudo havia sido tirado dele como vingança por algo que nem mesmo sabiam que havia acontecido. Ou sabiam? A dúvida a corroeu durante toda a madrugada. E quando o sol nasceu no dia anterior ao seu casamento, uma coisa havia se cristalizado em sua mente. Se Miguel estava pagando o preço por amá-la, então ela não deixaria que esse sacrifício fosse em vão. Havia uma forma de salvá-lo. Apenas uma. E ela ia descobrir qual era, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. O dia do casamento amanheceu com um calor sufocante, o tipo de calor que anuncia tempestade. Isabela acordou antes do sol nascer, e pela primeira vez em semanas, sua mente estava cristalina. Havia passado a noite inteira tramando, planejando, juntando peças de um quebra-cabeças que finalmente começava a fazer sentido. Às 5 da manhã, vestiu jeans e uma camiseta simples e desceu silenciosamente para o escritório do pai. Sabia que ele estava dormindo pesado. Havia bebido mais que o usual na noite anterior, celebrando antecipadamente os novos negócios que se firmariam com o casamento. As cerimonialistas chegaram cedo. A casa já fervilhava com os preparativos finais, flores sendo arranjadas, mesas sendo montadas no jardim. No escritório, Isabela foi direto ao cofre. Conhecia a combinação desde os 16 anos. Seu pai nunca imaginara que ela usaria esse conhecimento contra ele. Dentro, além de documentos importantes e joias da família, encontrou o que procurava. Correspondências comerciais, contratos e uma pasta específica marcada com as iniciais RM. Rodrigo Mendes. Sentou-se na poltrona de couro do pai e começou a ler. O que descobriu a fez sentir náusea. Não era apenas um casamento arranjado, era um esquema complexo de lavagem de dinheiro, superfaturamento de obras públicas e desvio de verbas destinadas a programas sociais rurais. Rodrigo tinha contatos no governo estadual e federal e usava fazendas como a de seu pai para limpar dinheiro sujo. Mas a descoberta mais chocante estava numa carta manuscrita do próprio Rodrigo, datada de 3 semanas atrás. Ele sabia sobre sua atração por Miguel. João, o capataz, havia contado tudo. A armação do roubo de gado havia sido meticulosamente planejada para afastar Miguel e ensinar uma lição a Isabela sobre as consequências de se relacionar com gente inadequada. As mãos de Isabela tremeram segurando a carta. Miguel estava sofrendo por culpa dela, mas não por amor, por vingança. Rodrigo queria quebrá-la completamente antes de possuí-la. Fotografou todos os documentos com seu celular. Depois os guardou exatamente como estavam. Subiu para seu quarto e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Tinha uma arma. Agora precisava saber como usá-la. Às 8 da manhã, as cerimonialistas bateram em sua porta. Dona Isabela, está na hora de começar os preparativos. O cabeleireiro chegou. A maquiadora está esperando. Isabela abriu a porta com um sorriso radiante que enganou completamente as mulheres. Claro, vamos fazer deste o dia mais inesquecível da minha vida. E ia ser mesmo. Só não da forma que todos esperavam. Durante as 3 horas seguintes, Isabela se transformou na noiva perfeita. Cabelos presos em um coque elegante com fios soltos emoldurando o rosto. Maquiagem impecável realçando seus olhos verdes. O vestido de renda francesa que havia custado o equivalente ao salário anual de 5 funcionários da fazenda. Sorriu para as fotos, agradeceu os elogios, representou seu papel com perfeição. Rodrigo chegou ao meio-dia, impecável em seu smoking italiano, trazendo um buquê de rosas brancas caríssimas. Beijou sua mão cerimoniosamente, seus olhos a despindo mesmo na frente de todos. Minha noiva está deslumbrante, murmurou ele. Mal posso esperar para ter você só para mim. Isabela sorriu e concordou, mas por dentro se sentia como uma cobra preparando o bote. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Políticos importantes, fazendeiros influentes, empresários do agronegócio.
Uma demonstração de poder e status que faria inveja a qualquer família tradicional do Centro-Oeste. Isabela cumprimentou a todos com elegância, recebeu os presentes caros, aceitou os parabéns antecipados. Às 16h, 15 minutos antes da cerimônia começar, pediu um momento privado com Rodrigo. Levou-o até a biblioteca da casa, longe dos ouvidos curiosos. "Querido", disse ela, a voz doce como mel envenenado, "há algo que preciso te contar antes da cerimônia." Rodrigo franziu o senho. "Não me diga que está nervosa." "Você estava perfeita até agora." "Não é nervosismo." Isabela se aproximou dele, deslizando os dedos pela lapela de seu smoking. "É sobre Miguel Santos." O rosto de Rodrigo se transformou instantaneamente. A máscara de charme desapareceu, revelando algo frio e perigoso. "O que sobre ele?" "Eu sei o que você fez." Sua voz permaneceu suave, mas havia aço nela agora. "Sei sobre a armação do roubo de gado. Sei que João te contou sobre nossos encontros. Sei que você inventou essa história para me quebrar." Rodrigo a segurou pelo braço com força. "Escuta aqui, sua vagabundinha. Eu ainda não terminei." Isabela se livrou do aperto com uma força que o surpreendeu. "Também sei sobre seus esquemas de lavagem de dinheiro, sobre os contratos superfaturados, sobre o desvio das verbas do Programa de Desenvolvimento Rural." O sangue sumiu do rosto de Rodrigo. "Como você..." "Fotografei tudo." Ela tirou o celular do pequeno bolso escondido no vestido. Correspondências, contratos, até sua cartinha confessando que armou contra Miguel. Tudo muito bem documentado. Rodrigo deu um passo na direção dela, os punhos cerrados. "Você não sabe com quem está mexendo." "Sei exatamente com quem estou mexendo." Isabela ergueu o queixo, enfrentando-o sem um pingo de medo. "Estou mexendo com um criminoso covarde que usa sua posição para destruir pessoas inocentes." "Sua piranha, você dormiu com aquele peão nojento, não foi? Você se rebaixou a ponto de dar para um..." O tapa que Isabela deu nele ecoou pela biblioteca como um trovão. Rodrigo levou a mão ao rosto incrédulo. "Nunca mais fale assim de Miguel na minha frente", disse ela, a voz cortante como navalha. "Ele vale 100 de você." Rodrigo avançou nela com os olhos injetados de raiva, mas Isabela estava preparada. "Se você encostar um dedo em mim", disse ela calmamente, "eu mando essas fotos para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a imprensa e para todos os seus contatos políticos. Em 5 minutos você não vai apenas perder os negócios, vai estar sendo procurado pela justiça." Rodrigo parou a meio caminho, calculando. "Você está blefando. Experimente." Isabela mostrou o celular. "Já deixei as fotos programadas para serem enviadas automaticamente se eu não cancelar o comando até às 5h. 15 minutos depois do horário que nossa cerimônia deveria terminar." O silêncio na biblioteca era ensurdecedor. Rodrigo a olhava como se estivesse vendo um fantasma. "O que você quer?" perguntou ele finalmente. "Primeiro, você vai retirar todas as acusações contra Miguel. Vai ligar para seus contatos na polícia e dizer que descobriu que ele é inocente, que foi um mal-entendido. E segundo, você vai cancelar este casamento. Vai sair daqui, voltar para Goiás e nunca mais aparecer na minha frente. Sua louca, você acha que vou abrir mão de todos os planos que fiz para esta aliança por causa de um peão? Você não tem escolha." Isabela se aproximou dele novamente, mas agora era ela quem intimidava. "A não ser que prefira explicar para seus amigos poderosos como perdeu tudo por subestimar uma simples fazendeirinha." Rodrigo a olhou por um longo momento, a mente claramente trabalhando em várias direções. Finalmente, um sorriso cruel curvou seus lábios. "Você esqueceu de um detalhe importante, querida." "Qual?" "Seu pai." Rodrigo pegou o próprio celular. "Vamos ver o que o coronel Benedito acha de saber que sua filhinha virgem andou dando para os empregados." Foi a vez de Isabela sorrir. "Pode ligar", disse ela. "Vai ser interessante explicar para ele como você soube disso antes do casamento e não contou. Vai ser mais interessante ainda quando eu mostrar sua carta confessando que usou essas informações para armar contra um funcionário inocente." O celular de Rodrigo tremeu em sua mão. "Meu pai pode ser muitas coisas", continuou Isabela, "mas ele odeia ser feito de idiota. E você fez exatamente isso ao usar nossa família nos seus esquemas sem contar para ele."
A realização lentamente se espalhando pelo rosto de Rodrigo. Ele havia se metido numa armadilha da qual não conseguia sair. Você tem 5 minutos para decidir, disse Isabela, olhando o relógio. Cancela o casamento e resolve a situação do Miguel, ou eu destruo sua vida com um clique. Rodrigo ficou parado por um momento que pareceu eterno. Então, com um palavrão baixo, pegou o celular e começou a discar. Delegado Moreira, é o Rodrigo Mendes. Sobre aquele caso do roubo de gado na fazenda Santa Helena, descobrimos que foi um engano. Isabela assistiu ele fazer mais 3 ligações, cancelando o mandado de prisão contra Miguel, limpar seu nome dos registros policiais. A cada ligação, sentia como se um peso gigantesco fosse sendo tirado de seus ombros. Pronto, disse Rodrigo quando terminou, a voz carregada de ódio. Miguel Santos está livre de todas as acusações. Agora o casamento. Rodrigo cerrou os punhos. Você não imagina as consequências disso. Imagino perfeitamente. E ainda assim prefiro enfrentá-las a passar um dia casada com você. Ele a olhou com um ódio tão puro que Isabela sentiu um arrepio. Mas não recuou. Isso não acabou, ameaçou ele. Para você, acabou sim. E se você tentar alguma coisa contra mim ou contra Miguel, lembre-se, eu ainda tenho as evidências dos seus crimes, e não vou hesitar em usá-las. Rodrigo saiu da biblioteca como uma tempestade. Isabela o seguiu a uma distância segura, chegando ao jardim onde os 300 convidados aguardavam o início da cerimônia. Viu quando Rodrigo se aproximou do padre, quando começou a falar baixo, mas gesticulando com raiva. Viu o momento exato em que o padre franziu o senho, olhou na direção dela e assentiu gravemente. O murmúrio se espalhou pela multidão como ondas na água. Cancelaram o casamento, um mal-entendido, questões familiares. Coronel Benedito apareceu ao lado dela com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Que diabos está acontecendo aqui? Rugiu ele. Rodrigo cancelou o casamento, pai, disse Isabela calmamente. Parece que descobriu algumas incompatibilidades. O coronel olhou de sua filha para Rodrigo, que já estava caminhando em direção ao carro, e de volta para ela. Incompatibilidades? Que tipo de incompatibilidades? Talvez você deva perguntar isso para ele. Mas Rodrigo já havia partido, deixando uma nuvem de poeira e 300 convidados confusos para trás. Naquela noite, depois que os últimos convidados embaraçados foram embora, depois que as flores foram recolhidas e as mesas desmontadas, Isabela finalmente contou a verdade ao pai. Não sobre Miguel, ainda não estava pronta para isso, mas sobre os esquemas de Rodrigo, sobre a armação contra um funcionário inocente, sobre como havia descoberto tudo. Coronel Benedito ouviu em silêncio, o rosto se fechando cada vez mais. Você fez a coisa certa, disse ele finalmente. Homens como Rodrigo Mendes são veneno. Ainda bem que descobrimos antes que fosse tarde demais. Foi a primeira vez na vida que Isabela sentiu o verdadeiro orgulho do pai. 2 semanas se passaram. Isabela ajudou a administrar a fazenda com uma dedicação que surpreendeu o coronel, demonstrando uma aptidão para os negócios que ele nunca havia percebido. À noite, pesquisava discretamente sobre Miguel, tentando descobrir para onde ele havia ido. Foi João quem finalmente trouxe as informações. Culpado por seu papel na armação, confessou onde Miguel estava, numa fazenda pequena em Rondonópolis, trabalhando sob nome falso, ainda com medo de ser preso. Isabela não hesitou. Na manhã seguinte, pegou sua Hilux e dirigiu às 4 horas até Rondonópolis. Encontrou Miguel trabalhando num curral pequeno, magro demais, com olheiras profundas, mas vivo. Quando a viu chegando, ele parou completamente, a ferramenta caindo de suas mãos. Ela desceu do carro devagar, o coração batendo tão forte que achava que ia explodir. Oi, disse ela simplesmente. Oi. A voz dele estava rouca, carregada de uma emoção que ele tentava esconder. Você está livre, disse ela. Todas as acusações foram retiradas. Você pode voltar para casa. Miguel a olhou por um longo momento. Como? Isabela contou tudo. Sobre as descobertas, sobre o confronto com Rodrigo, sobre como havia virado o jogo. Miguel a escutou em silêncio, os olhos se arregalando à medida que a história se desenrolava. Você destruiu seu casamento por minha causa, disse ele quando ela terminou.
Eu destruí meu casamento porque era a coisa certa a fazer. Ela se aproximou dele. E porque eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Isabela, sua voz estava quebrando. Eu não tenho nada para te oferecer. Nenhum dinheiro, nenhum status. Você tem você. E é tudo o que eu quero. Miguel olhou nos olhos dela por um momento eterno. Então a puxou para seus braços, beijando-a com toda a desesperança e esperança que havia carregado durante aquelas semanas terríveis. Eu te amo, murmurou ele contra seus lábios. Te amo tanto que dói. Eu também, sussurrou ela. E agora somos livres para amar. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na capela da fazenda Santa Helena. Coronel Benedito, que havia aprendido a respeitar a coragem da filha e a honestidade de Miguel, caminhou com ela até o altar. Os convidados eram funcionários da fazenda, famílias que conheciam Miguel há anos, pessoas simples que celebraram o amor verdadeiro que haviam presenciado nascer. Miguel usava um terno simples, mas impecável. Isabela escolheu um vestido branco de algodão, sem rendas caras ou adornos desnecessários. Quando se olharam nos olhos e disseram seus votos, não havia nada no mundo além deles dois e o amor que os havia salvado. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, sempre terminavam da mesma forma. O amor verdadeiro não conhece classe social, não se curva ao poder, não se deixa quebrar pela crueldade. E quando duas pessoas se amam de verdade, o universo conspira para uni-las. Não importa quantos obstáculos sejam colocados em seu caminho. No coração pulsante do Mato Grosso, onde a terra vermelha testemunha histórias de gerações, Isabela e Miguel construíram uma vida baseada no respeito mútuo, na igualdade e num amor que havia nascido em meio ao caos e florescido em liberdade. Ela nunca se arrependeu de ter trocado uma gaiola dourada por uma vida real ao lado do homem que a amava, não por quem ela deveria ser, mas por quem ela realmente era.